Olá, tudo bem? É um prazer tê-los de volta aqui no canal Leandro Teófilo, né? Tratando sobre língua portuguesa e sempre aqui na ideia da compreensão textual, tentando ajudar essas crianças em casa, né? Com aulas virtuais para que a gente possa estar amenizando um pouco essa situação vivida por nós e que é a única forma de nós tentarmos resolver essa crise, né, da Covid-19 que se alastra aí cada vez mais, traz realidades tristes aí para todos nós, tá certo? Nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre as substituições e retomadas no texto, né? Nós sabemos que o texto, principalmente o texto narrativo, mas os demais, as demais tipologias e todos os gêneros, sempre eles fazem uso de retomadas e substituições, né? Porque não é legal, não fica esteticamente legal também, e não é correto nós estamos fazendo repetições exageradas dentro do texto, né? Principalmente se nós temos um personagem, então sempre que precisar se referir a esse personagem, está precisando mencionar o seu nome, né? Para isso, existem alguns termos que possibilitam substituições e retomadas, tá? Não só de personagem, mas de informações, de ideias, né? A maioria dos termos utilizados para fazer substituições e retomadas são os pronomes, né? Que o próprio nome já diz, pronome, né? Se refere a um nome, tá? Esse nome pode ser um personagem, esse nome pode ser um objeto, pode ser uma coisa, pode ser uma ideia, tá? Então, sempre que nós utilizamos pronomes, eles estão substituindo ou acompanhando, mas na nossa aula aqui, principalmente substituindo, né? Fazendo retomada dentro do texto. E aí a gente imagina, né? Se eu estou lendo um texto e eu não consigo identificar essas retomadas, a quem o termo está substituindo, o ele, o ela, o li, o ti, enfim, os pronomes principais nós sempre trabalhamos, o isso, que retoma ideias, né? Então fica difícil da gente dar continuidade à nossa linha de raciocínio e da leitura dentro do texto. Então eu vou, a partir dali, se eu não consigo fazer a substituição e a retomada, a partir daquele instante da leitura e o que eu seguir lendo, vai ficar uma deficiência na minha compreensão, naquilo que eu preciso extrair de ideias do texto, de informações do texto, enfim. Tá? Então aqui nós vamos mostrar algumas situações de como essas retomadas e substituições acontecem e como que nós devemos proceder, certo? Então só vou usar dois textos. Esse texto aqui, os alimentos, né? A alimentação está para o corpo humano, assim como o combustível está para uma máquina. Proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas e sais minerais que estão contidos nos alimentos que consumimos diariamente são os nutrientes para o nosso corpo. Hambúrguer com refrigerante e cachorro-quente com fritas podem parecer apetitosos e irresistíveis, mas não são a base da alimentação. O leite e seus derivados, a carne e os ovos são as principais fontes de proteínas. Já as frutas, legumes e verduras são ricos em vitaminas e sais minerais. Na sua alimentação também não pode faltar água. Ela é fundamental para o equilíbrio do corpo, pois é indispensável ao metabolismo do movimento muscular. Então, primeiro vamos tratar aqui de algumas retomadas, né? Eu falei para vocês anteriormente que geralmente acontece com os pronomes, né? Mas há algumas retomadas e substituições que podem acontecer dentro do que a gente chama dentro de um campo semântico. O que é essa expressão na língua portuguesa, campo semântico? É quando eu tenho palavras ou expressões que elas estão muito na relação próxima de significado com outras palavras, tá certo? Então, por exemplo, se eu falo máquina de lavar, então quais palavras podem estar próximas? Sabão em pó, roupa, amaciante, entenderam? Então, se eu falo árvore, a palavra árvore ela tem um campo semântico de palavras próximas do seu significado, que são galhos, flores, caule, né, floresta, tá certo? Então, isso é quando as palavras elas estão muito próximas e às vezes uma palavra ela consegue resumir várias outras palavras juntas. Aí eu digo que ela semanticamente ela é uma palavra que ela resume um conjunto de outras palavras ou expressões, tá certo? Então vou trabalhar justamente com esse primeiro aspecto, termos resumitivos, tá certo? Vamos encontrar aqui um termo resumitivo aqui
e vamos trabalhar com ele, ó, nutrientes, tá certo? Então, dentro desse texto aqui, quem são os nutrientes? Quais são os meus referentes aqui dentro do texto que eu posso dizer que essa palavra nutrientes está resumindo todos eles? Então, a palavra nutrientes aqui, ela apareceu para resumir vários e vários outros termos, várias outras informações. Então, a informação nutriente, ela está resumindo um conjunto de informações citadas no texto. Então, dentro do texto, quais seriam as referências aqui, quais seriam as retomadas que estariam dentro do campo semântico dos nutrientes? Então, vamos lá. Aqui, ó, frutas, legumes e verduras, né? Então, será que os nutrientes aqui mencionados no texto são as frutas, os legumes e as verduras? Então, veja aqui, são ricos em vitaminas e sais minerais, tá certo? Então, aqui, os nutrientes, a fruta pode ser um nutriente para nós? Pode. Os legumes? Pode. As verduras? Também. Mas são esses nutrientes que estão sendo mencionados aqui, né? Fala que eles são vitaminas e sais minerais. Vejam só. Está como combustível, né? A alimentação está como combustível para uma máquina. Proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas e sais minerais que estão contidos nos alimentos que consumimos diariamente são os nutrientes. Tire aqui o termo explicativo que está entre vírgula, porque é um termo explicativo. E o que é que nós teríamos? Proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas e sais minerais são os nutrientes para o nosso corpo. Então, quais são os nutrientes para o nosso corpo? Proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas e sais minerais. Então, as frutas, os legumes e as verduras estão dentro do grupo de vitaminas e sais minerais. Mas os nutrientes no texto não são só vitaminas e sais minerais. Ainda tem o quê? Gorduras, açúcares e proteínas. Então, eu não poderia dizer que a referência dos nutrientes seja somente para cá. São uma parte, mas não são todos os nutrientes que foram citados. Tá certo? Ó, o leite e seus derivados, a carne e os ovos. Aqui, ó. O leite, seus derivados, a carne e os ovos são as principais fontes de proteínas. Então, eu poderia dizer que o leite, os derivados dele, a carne e os ovos são os nutrientes? São. Mas são os únicos aqui que é a minha referência? Não, porque eles são apenas parte das proteínas, que é um dos nutrientes. Tá certo? Hambúrguer com refrigerante e cachorro quente são os nutrientes aqui falados? Também não posso mencionar, até porque o texto diz que e as fritas podem parecer apetitosas e irresistíveis, mas não são a base da alimentação. Quem é a base da alimentação? Os nutrientes. Então, não posso dizer que o hambúrguer com refrigerante e cachorro quente também seja um nutriente. E é um nutriente que não é muito saudável, né? Citado aqui, que a gente sabe no texto. Tá certo? Então, quem realmente são os nutrientes aqui, a referência? Proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas e sais minerais. Esses são o grupo dos nutrientes que dentro deles, por exemplo, dentro das proteínas tem quem? Dentro das proteínas tem a carne, os ovos e os derivados do leite. Dentro das vitaminas e sais minerais tem quem? As frutas, legumes e verduras. Ok? Então, é um tipo de retomada também aqui. Resumitiva, tá certo? Vamos lá. Olha ela aqui, ó. Ela é fundamental para o equilíbrio do corpo humano, pois é indispensável ao metabolismo do movimento celular. Quem é esse ela? Que é um pronome, que é o que eu falei no início, através de uma retomada, né, pronominal. Então, qual tipo de alimento foi mencionado que não poderá faltar? Então, olha aqui, respondendo a minha pergunta. Na sua alimentação também não pode faltar água. Então, já está respondido. Ela é fundamental. Ela quem? A água é fundamental para o equilíbrio do corpo, pois é indispensável ao metabolismo do movimento muscular. Então, quando eu consigo, qual tipo de alimento foi mencionado que não poderá faltar? Qual é esse tipo de alimento? É a água também. Aí eu vou, pela questão do alimento, se eu for diretamente na pergunta, eu vou dizer que a água não é um alimento. Aí eu vou ela buscar onde? Nas frutas, nas verduras, tá certo? Na carne, tá certo?
em outros elementos aqui no feminino, porque eu vou procurar no feminino, porque é um ela, não é um ele, tá? Então, o ela serve para quê? Para justamente não haver a repetição aqui, ó, porque senão ficaria: na sua alimentação não pode faltar água. A água é fundamental para o equilíbrio. Já imaginou aqui faltar água, começar de novo a água? Então, para evitar essa repetição, é feita uma retomada através desse pronome aqui, né? E eu consigo descobrir a partir do que ela me deu de informação, então tenho que procurar essa informação no texto. Que é o quê? Quem que não pode faltar aqui na alimentação? Por que não pode faltar? Porque ela é fundamental para o equilíbrio do corpo. Ela é indispensável ao movimento muscular, do metabolismo, tá? Agora eu peguei esse textozinho aqui narrativo, que é o galo e a pedra preciosa. O galo que procurava, ciscando no terreiro, alimento para ele e suas galinhas, sem querer acaba por encontrar uma pedra preciosa de grande beleza e valor. Mas depois de observá-la e examiná-la por alguns instantes, se volta e comenta desolado: ora, ora, se ao invés de mim meu dono tivesse te encontrado, ele de certo não iria se conter diante de tamanha alegria. E é quase certo que iria te colocar em lugar digno de adoração. No entanto, eu te achei e de nada me serves. Antes disso, preferia ter encontrado um simples grão de milho, ao invés de todas as joias do mundo. Moral da história: a utilidade de cada coisa é o que determina seu valor. Substituições. Então, eu destaquei 4 substituições no texto. Acontecem mais. Eu apenas destaquei 4 para que a gente possa fazer uma busca nesse texto sobre qual termo, ou sobre qual informação, ou sobre qual personagem, ou sobre qual ideia está sendo substituído cada um desses termos. Todos eles são pronomes, tá? O ele, aqui, ó, tá vendo? Destacadinho em vermelho. O lá, né? O ele de novo e o ti, tá? Então vamos lá. Como é que a gente deve proceder? A gente deve contextualizar o termo, tá? Então vamos nesse ele. Esse parágrafo foca na ação de qual personagem? Então, um galo que procurava ciscando no terreiro alimento para ele e suas galinhas. Sem querer, acaba por encontrar uma pedra preciosa de grande beleza e valor. Quem é o personagem foco da ação aqui? É a pedra que fazia uma ação? É as galinhas que faziam a ação? Quem fazia a ação, né, de procurar e de ciscar, né? Quem fazia a ação era ele. E ele é quem nesse parágrafo? Justamente o galo. Então o ele faz uma substituição de que personagem? Do galo, tá? Até porque o ele está no masculino, não poderia ser galinhas, porque está no feminino plural. E não está também no feminino singular, que seria pedra preciosa, que seria o outro termo citado aqui, o outro personagem. Tá bom? Então, nesse caso aqui, eu precisaria buscar o elemento focal da ação desse parágrafo, tá? Para descobrir aqui quem seria o ele que estaria fazendo a substituição. Vamos a este lá. O galo encontra uma pedra e observa quem, né? Então, mas depois de observá-la e examiná-la por alguns instantes, se volta e comenta desolado. Então, ele observava quem, examinava quem? Observava, né? Depois de observá-la, né? Observava quem? A ela. Quem é esse ela que era observado aqui? Foi quem foi encontrado. Quem foi encontrado no primeiro parágrafo? A pedra preciosa. Então, esse lá faz uma substituição de quê? De pedra preciosa. Vejam que o lá está no feminino singular, pedra preciosa no feminino singular. Sempre tem que haver também, gente, essa concordância do pronome singular, masculino, singular e plural. Também é uma dica que facilita nós podermos encontrar essas substituições, tá certo? Ora, ora, se ao invés de mim meu dono tivesse te encontrado, ele de certo não iria se conter diante de tamanha alegria. Então o galo nesse parágrafo fala de quem? Fala da pedra preciosa, fala dele galo, ou fala de outro personagem? Ora, ora, se ao invés de mim meu dono tivesse te encontrado. Quem é que é falado aqui? O dono. Então esse ele faz uma substituição de quem? Do dono, tá? Ora, ora, ao invés de mim,
meu dono tinha encontrado. Meu dono de certo não iria se conter diante de tamanha alegria, né? Ia te colocar no lugar digno de adoração. Então vejam que nesse parágrafo aqui, quem é mencionado pelo personagem é o dono. Então esse ele foi feito uma substituição de dono para não haver a repetição aqui muito juntinho, tá? No entanto, eu te achei e de nada me serves. No início do texto, quem foi encontrado? Ó, achei. Se eu achei, algo foi encontrado. O que é que foi encontrado aqui? Ó? Encontrado uma pedra preciosa. Então, o ti faz uma substituição de quem? Pedra preciosa. No entanto, né? Eu achei a pedra preciosa e nada me serves. Ó, então, a substituição feita aqui. Tá certo? Dentro do nosso texto. Tá bom? Então, gente, aí foram 3 ações, né? A primeira, através de um termo que resume. Depois, através de uma informação já mostrada no texto que ela é retomada, né? E agora também com substituições de pronomes especificamente aqui, tá? Façam uso desse ensino, tá? Nos textos de vocês e vocês não terão mais problemas nenhum com retomadas, tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, né? E tudo isso vai passar e tudo isso vai se resolver e a paz vai voltar a reinar sobre nós, tá bom?